Em 1993, o professor Philip Johnson, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, convidou um grupo de cientistas e filósofos para reunirem-se numa pequena cidade na costa central da Califórnia. Eles vieram de grandes centros acadêmicos, inclusive Cambridge, Munique e a Universidade de Chicago, a fim de questionar uma ideia que tem dominado a ciência por 150 anos. A reunião em Pajaro Dunes representou um ponto decisivo para muitos de nós. Todos nós tínhamos perguntas sobre a teoria da evolução, mas quando nós nos reunimos, cada um trouxe algo de sua própria área, e de repente tivemos um vislumbre de um novo modo de olhar para a vida. Diria que este foi um período intenso na minha vida, quando percebi que existia algo muito mais intelectualmente satisfatório que o ponto de vista que tivera antes. Recordando agora, acho que aquele encontro me deu a motivação para realmente examinar as evidências e ver para onde elas apontam. Percebi que este questionamento era maior que qualquer pessoa ou matéria de ensino. Era o início de uma comunidade de cientistas que estavam agora dispostos a enfrentar o mistério fundamental da origem da vida. Este é o tópico mais interessante que existe. De onde viemos? Como chegamos aqui? O que nos trouxe à existência? Onde nos encaixamos em relação à realidade como um todo? Considerando a diversidade e complexidade incrível da vida, inevitavelmente surge a pergunta: o que trouxe tudo isso à existência? Foi simplesmente o acaso e necessidade, ou há algo mais acontecendo? Existe um propósito, um plano, um projeto devido a uma causa inteligente? Penso que esta seja a pergunta fundamental. No século XIX, os cientistas achavam que a parte básica da vida, a célula, era apenas uma simples bolha de protoplasma, como um pedacinho de gelatina, que não era difícil de se explicar. Esta ideia realmente não apresentou mudança nenhuma até o início dos anos 50. Daí para cá, nosso conhecimento sobre a célula sofreu uma explosão. Hoje em dia, tecnologias extraordinárias revelam inúmeros mundos microscópicos. Mundos tão pequeninos que um dedal cheio de uma cultura de bactérias contém mais de 4 bilhões delas, todas abarrotadas de circuitos, instruções e máquinas em miniatura de complexidade tal que Charles Darwin jamais poderia ter imaginado. Na própria base da vida, onde as moléculas e células fazem o espetáculo, descobrimos máquinas, literalmente máquinas moleculares. Há minúsculos caminhões moleculares carregando suprimentos de um lado para o outro da célula. Há máquinas que captam a energia solar e a transformam em energia utilizável. Há tantas máquinas moleculares no corpo humano quanto há funções que o corpo tem que fazer. Se parar para pensar na audição, visão, olfato, paladar, tato, coagulação do sangue, ação de respirar, reações imunológicas, verá que tudo isto requer um batalhão de máquinas. Ao observamos estas máquinas, perguntamos-nos de onde vieram. E a resposta da evolução darwiniana, a meu ver, é muito inadequada. Vi o desenho de uma coisa chamada flagelo bacteriano, com todas as suas partes e toda a sua glória. Ela possuía uma hélice, um gancho, um eixo e um motor. Olhei para aquilo tudo e disse, é um motor de polpa. Foi projetado, não há a mínima chance de ser uma montagem aleatória de peças.
Estes motores moleculares que propulsionam a bactéria dependem de um sistema de partes mecânicas intricadamente organizadas. Estas partes entram em foco quando porções de uma célula são aumentadas 50.000 vezes no microscópio. Os bioquímicos usaram micrógrafos de elétrons como este, a fim de identificarem as partes e a estrutura tridimensional do motor flagelar. Neste processo revelaram uma maravilha da engenharia numa escala minúscula. Howard Berg, em Harvard, classificou esta máquina como a mais eficiente do universo. Algumas delas batem a 100.000 rotações por minuto e são ligadas num transdutor de sinal ou mecanismo sensorial, de modo que reagem conforme as características do ambiente. E embora girem com tal rapidez, podem parar num piscar de olhos. Leva somente 1/4 de revolução para pararem, mudarem de direção e começarem a girar a 100.000 RPM em outra direção. E, igual aos motores de popa num barco, possuem muitas partes necessárias ao seu funcionamento. O flagelo bacteriano possui duas marchas, a que vai para a frente e a reversa, refrigeração à água e força protônica. Tem um estator, um rotor, uma junta universal, um eixo e uma hélice, os quais funcionam como peças de uma máquina. Não é apenas por conveniência que lhes damos estes nomes, esta é realmente a função deles. Desde a sua descoberta, os cientistas tentaram entender como um motor giratório poderia ter surgido através da seleção natural. Até agora, não conseguiram oferecer qualquer explicação darwiniana. Como poderia algo novo como o motor da bactéria flagelar e todos os componentes que possui desenvolver-se de um aglomerado de bactérias que não possui esse sistema, quando cada mudança, de acordo com a teoria de Darwin, tem que oferecer algum tipo de vantagem? Em 1996, Michael Behe publicou um livro intitulado A Caixa Preta de Darwin. No livro, ele argumenta que a seleção natural, conforme o darwinismo, não podia explicar a origem do flagelo bacteriano nem qualquer outro sistema biológico de complexidade irredutível. Behe concluiu que a complexidade integrada desses sistemas apontam para um projeto inteligente. Pesquisas feitas sobre o motor bacteriano revelam um nível ainda mais profundo de complexidade, pois sua criação não só exige partes específicas, mas também uma sequência precisa de montagem. É preciso fazer as coisas na hora certa, é preciso ter o número certo de componentes, é preciso fazer a montagem em uma certa sequência, é preciso poder dizer que os montou adequadamente, de modo a não desperdiçar energia, criando uma estrutura que não vai ser funcional. Construir uma máquina molecular se compara à construção de uma casa, seguindo uma planta detalhada e uma ordem de construção. O alicerce de uma casa é feito antes de construir as paredes. O encanamento e as instalações elétricas são instalados antes de rebocar as paredes. As janelas precisam estar no lugar antes que se coloque a pedra do parapeito. E as telhas só podem ser colocadas depois da estrutura para o telhado. A mesma coisa acontece na criação de um motor flagelar. Esta estrutura é feita de dentro para fora. Conta-se o número de componentes na construção de um anel, da parte fixa do motor, e depois de montado algo diz: tudo bem, não se precisa mais desse componente. Acrescentamos então um eixo, um anel, outro eixo e um cotovelo. Quando o cotovelo chega a certo tamanho e certo grau de curvatura, mais ou menos 90 graus, termina aquele processo e então se começa a acrescentar os componentes para a hélice. Tudo isso é feito numa sequência precisa, exatamente como se constrói uma casa. Se pudéssemos demonstrar que tal órgão complexo existisse, o qual possivelmente não pudesse ter sido formado por pequenas modificações sucessivas, minha teoria iria totalmente por água abaixo.
Já nos anos 70, muitos pesquisadores haviam rejeitado a ideia de que a informação necessária para a origem da primeira célula fora apenas o acaso. A fim de entender por quê, considere a dificuldade de se gerar apenas 2 linhas da peça de Shakespeare, Hamlet, jogando-se as letras do alfabeto em cima de uma mesa. Depois considere as instruções genéticas específicas requeridas para a construção das proteínas simples. Isto encheria centenas de páginas de texto impresso. Logicamente, um biólogo sério não ia acreditar que a vida surgira apenas por acaso. Ao invés disso, pensava-se na seleção natural agindo nas próprias substâncias químicas a fim de produzir a primeira vida. Porém, há um problema com esta proposta. Por definição, a seleção natural não poderia ter funcionado antes da existência da primeira célula viva. Ela só pode agir sobre organismos capazes de se reproduzir, células equipadas com DNA, as quais passam as mudanças genéticas às futuras gerações. Sem o DNA não existe autoduplicação, mas sem a autoduplicação não existe a seleção natural. Assim, não se pode usar a seleção natural para explicar a origem do DNA sem supor a existência da própria coisa que se tenta explicar. O acaso, a seleção natural e a própria teoria de Kenyon sobre a auto-organização, tudo ficou sem explicar a origem da informação genética. Kenyon agora via apenas uma única alternativa. Não existe a menor chance de uma origem através da evolução química, para até mesmo a mais simples das células. Assim, o conceito da vida, sendo resultado de um projeto inteligente, tornou-se imensamente atrativo para mim e fazia muito sentido, pois combinava intimamente com as descobertas múltiplas da biologia molecular. Nos anos desde que Kenyon rejeitou a evolução química, a ciência revelou detalhes de um sistema completo de processamento de informação que leva o carimbo oficial de um projeto inteligente. Com a animação computadorizada, podemos entrar numa célula a fim de ver este sistema extraordinário em ação. Após entrar no coração da célula, vemos os altamente enroscados fios de DNA, armazéns para as instruções necessárias a fim de se fabricar cada proteína num organismo. Num processo conhecido como transcrição, uma máquina molecular primeiramente desenrola uma parte da hélice do DNA a fim de expor as instruções genéticas necessárias à formação de uma molécula específica de proteína. Outra máquina, então, copia estas instruções a fim de formar uma molécula conhecida como RNA mensageiro. Quando a transcrição se completa, o fio finíssimo de RNA carrega a informação genética através do complexo nuclear de poros, o porteiro para o tráfego dentro e fora do núcleo da célula. O fio mensageiro de RNA é levado a uma fábrica molecular de 2 partes, chamada ribossomo. Após ligar-se a ela fortemente, inicia-se o processo de tradução. Dentro do ribossomo, uma linha de montagem molecular constrói uma cadeia de aminoácidos especificamente sequenciada. Estes aminoácidos são transportados de outras partes da célula e então ligados em cadeias de centenas de unidades de comprimento. Esta organização sequenciada determina o tipo de proteína fabricada. Quando a cadeia fica pronta, ela se muda do ribossomo até uma máquina em forma de barril que ajuda a enrolá-la na forma exata, que será crucial à sua função.
após a cadeia ser enrolada numa proteína, é então liberada e levada por outra máquina molecular até o lugar exato onde será usada. Isto realmente vira a cabeça da gente, perceber nessa escala microscópica um aparelho sincronizado de modo tão perfeito, um aparelho que leva as marcas de um projeto e fabricação inteligente. E temos os detalhes de um imensamente complexo domínio molecular de processamento de informação genética, e é exatamente nesse novo campo, conhecido como genético molecular, onde vemos a evidência mais convincente de projeto existente na Terra. Considere, por exemplo, estas mensagens hieroglíficas escritas nas ruínas de monumentos egípcios. Ninguém atribuiria as formas e organização destes símbolos a causas naturais, tais como tempestade de areia ou erosão. Pelo contrário, reconhecemos nelas a obra de escribas antigos, agentes humanos inteligentes. Raciocínio semelhante nos leva a concluir que as misteriosas figuras de pedra nas praias da Ilha da Páscoa não se formaram pelas ações de vento nem de água, com o passar de muitos anos. Nem presumimos que as plantas se desenvolvam nestas formas conhecidas sem ajuda. Naturalmente, fazemos estas inferências todo o tempo, e sabemos que são corretas. Mas baseados em quê? Como podemos reconhecer a inteligência? O DNA tem uma estrutura ideal para transportar informação. Nas bases A, T, C e G da dupla hélice do DNA, há um potencial para armazenar uma quantidade enorme de informação. Não há nenhuma entidade no universo conhecido que armazene e processe mais informação de modo tão eficiente quanto a molécula do DNA. Um complemento total de DNA humano possui 3 bilhões de caracteres individuais. A análise das regiões codificadas da molécula do DNA mostra que seus caracteres químicos possuem uma organização específica para transmitir instruções detalhadas, tais como as letras numa sentença compreensível ou dígitos binários num código de computador. Bill Gates já disse que o DNA é como um programa de computador, apenas muito mais complexo. E se refletir nisso, verá que é uma observação altamente sugestiva, porque sabemos que Bill Gates não emprega vento, nem erosão, nem geradores de números aleatórios a fim de gerar seu software. Pelo contrário, ele emprega engenheiros inteligentes, engenheiros de software. Assim, tudo o que sabemos por experiência própria sugere que sistemas ricos em informação surgem de um projeto inteligente. Mas o fato é que há informação na vida, em cada célula viva de cada organismo vivo. De onde vem essa informação? Nos últimos 15 anos, o filósofo e cientista Stephen Meyer tem trabalhado a fim de responder a esta pergunta. Meyer desenvolveu um argumento para demonstrar que um projeto inteligente oferece a melhor explicação para a origem da informação necessária à construção da primeira célula viva. É parte de nosso conhecimento básico que agentes inteligentes podem produzir sistemas ricos em informação. Sabemos hoje que não há explicação natural, nem causa natural que produza informação, nem seleção natural, nem processos auto-organizacionais, nem por acaso. Mas sabemos de uma causa que é capaz de produzir informação, que é a inteligência. Por isso, quando as pessoas reconhecem que houve projeto pela presença da informação no DNA, elas efetivamente fazem o que se chama nas ciências históricas de uma inferência à melhor explanação. Portanto, quando descobrimos um sistema na célula rico em informação, especificamente na molécula do DNA, podemos concluir que uma inteligência teve um papel na origem desse sistema, mesmo que não estivéssemos lá para observar este sistema vindo a existir. A obra de Meyer faz parte agora de um amplo estudo de caso científico para o projeto inteligente que surgiu de uma reunião de cientistas e filósofos na costa central de Califórnia em 1993.
O objetivo deles era avaliar uma ideia que está dominando a biologia há mais de um século. No processo, fizeram nascer uma teoria que se tornou conhecida como Projeto Inteligente. A grande promessa do projeto é que ele nos dá um instrumento novo, o qual deve fazer parte da caixa de ferramentas da ciência. As causas inteligentes são reais. Elas deixam evidência de sua existência, e uma ciência saudável é aquela que busca a verdade e deixa a evidência falar por si mesma. O argumento para o projeto inteligente se baseia na observação de fatos. Essa é a minha definição de uma boa ciência, a observação dos fatos. Quando observamos os fatos como Michel Berry tem feito, o que vemos? Vemos um padrão fantástico de complexidade interrelacionada. E o modo como chegamos à conclusão do projeto inteligente para o flagelo bacteriano é o mesmo pelo qual tiramos conclusões sobre o motor de polpa. Com o motor de polpa, vemos como as partes interagem e sabemos que alguém fez isto. O raciocínio é o mesmo para as máquinas biológicas, por isso a ideia do projeto inteligente é completamente científica. Com certeza existem implicações religiosas, mas não depende de premissas religiosas. Quando olho para a evidência de modo objetivo, sem eliminar a possibilidade do projeto, o projeto pula para cima com uma explicação mais provável. E é por isso que acredito que seja verdadeiro. Acho que o projeto voltou para a mesa de discussões. Não podemos explicar estes sistemas pela lei natural. E se estamos mesmo buscando a verdade, se são de fato projetados, e se temos que ser engenheiros para entendê-los, então eu pergunto, qual é o problema? Temos que ir até onde os dados nos levam, e as implicações, tudo bem, realmente há implicações metafísicas profundas, mas é assim mesmo. É uma ideia muito forte a de que o universo é racional e compreensível, subscrito por uma inteligência suprema que queria que este mundo fosse compreendido. É algo que transcende o programa da ciência, algo que traz significado ao mundo. Se tudo fosse apenas uma montagem caótica, então não haveria razão para se esperar qualquer propósito lá fora. Mas, de fato, se for produto de uma mente, então a ciência se torna este projeto enorme e maravilhoso de se resolver o quebra-cabeça, no qual se espera achar propósito, beleza e compreensibilidade. Há 150 anos, Charles Darwin transformou a ciência com a teoria da seleção natural. Hoje, esta teoria enfrenta um desafio incomparável. O projeto inteligente acendeu uma centelha, tanto de descoberta quanto de intenso debate sobre a origem da vida na Terra. E por um grupo cada vez maior de cientistas, representa um paradigma, uma ideia com o poder de, mais uma vez, redefinir as bases do pensamento científico. Durante o século XIX, os cientistas acreditavam que haviam duas entidades fundamentais, a matéria e a energia. Mas ao entrarmos no século XXI, há uma terceira e fundamental entidade que a ciência tem obrigação de reconhecer, a qual é a informação. Assim, ao encontrarmos a biologia da era da informação, cresce a suspeita que o que vimos na molécula do DNA é realmente obra de uma mente, obra de inteligência, algo que só pode ser explicado pelo projeto inteligente.